Olá pessoal, tudo bem? Aula gravada aí de porcentagem da nossa segunda-feira, dia 24/5. A gente vai começar a falar de matemática financeira. A aula hoje está bem leve, está bem tranquila. Por quê? Porque é um conteúdo que vocês já viram lá do sexto ano, né? Vocês vêm no sexto ano, faz algumas questões no sétimo ano e volta, né, a retornar agora no ensino médio, matemática financeira. Essa parte inicial da aula 3, ela é bem básica mesmo, tá? E o que a gente vê em matemática financeira que a gente vai aprofundar aqui? Porque até então vocês só sabiam porcentagem, que é o que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. E não se preocupe que a gente vai relembrar tudo hoje, tá? A gente vai fazer revisão de tudo que vocês viram lá no ensino fundamental. Mas, o que vocês vão continuar vendo? A gente só vai ver porcentagem e acabou? Não, pessoal. Porcentagem está associado, tá, a entender sobre mercado financeiro, né? Tudo que tem relacionado a mercado financeiro vai fazer parte da nossa realidade agora no ensino médio. Tá? Então, vocês veem com frequência, né, notícias de jornal falando sobre percentual, sobre a porcentagem, que algo aumentou tantos por cento, que tantos por cento da população fez isso, fez aquilo. Então, isso tem a ver com porcentagem, que são as aplicações que vão envolver as questões aí no ensino médio. Além disso, né, a gente vai ver porcentagem na aula de hoje, a gente vai falar sobre capital inicial, juro, taxa de juro, montante, tá? Que são os conteúdos que serão estudados por vocês agora nesse segundo trimestre, tá certo? Então vamos lá, começar a falar sobre porcentagem de fato e aqui vai soar como revisão, porque vocês já viram tudo isso aqui lá no ensino fundamental. Afinal de contas, o que é porcentagem? A expressão x%, que lemos x%, é chamada de taxa percentual e representa a fração x sobre 100, isto é, x% é igual a x sobre 100, em que x é um número real qualquer. Então, falamos então da nossa definição matemática. Então, quando você escreve x%, né, 10% de alguma coisa, 5% de alguma coisa, é o mesmo que está escrevendo x sobre 100. Tá certo? Então, essa definição aqui vai ser importantíssima aí para a gente resolver algumas questões, tá? Mas é importante vocês perceberem também que a porcentagem, pessoal, ela vem aí em 3 formatos para ajudar vocês. Quais são esses formatos aí? Ela vem na forma de fração irredutível. E o que é uma fração irredutível? É quando você tem o numerador e denominador de forma que não existem mais como simplificar, né? Ou seja, o único divisor dele vai ser o próprio 1. Então, quando você chega numa fração, por exemplo, 5 terços, observa que eu tenho aqui 2 números reais, 2 números inteiros, tá? Que o único divisor entre eles aí é 1. Você não tem nenhum outro divisor. Isso ocorre porque a fração é irredutível. Então, professora, como chegar na fração irredutível? Simplificar até o máximo que você puder. Quando você chegar no numerador e no denominador, que não dá mais para simplificar por ninguém, somente por 1, né? Só vai ter 1 como divisor, então você chegou na fração irredutível. A forma mais comum de aparecer a porcentagem, pessoal, é na forma de fração centesimal, tanto é que ela aparece aqui na definição. É quando o seu denominador é igual a 100. Somente isso. Denominador 100. E com o denominador 100 fica mais fácil você trabalhar com as questões de porcentagem. E a última forma que a gente pode trabalhar aí é a forma decimal, tá? Como que a gente chega nessa forma decimal, nesse número decimal? É o valor resultante do quociente do numerador pelo denominador. Quando você divide o numerador de uma fração pelo denominador, você vai encontrar a porcentagem na sua forma decimal, tá certo? Essa era a explicação da aula de hoje. Mas, para ficar melhor, o que a gente vai fazer? Praticar com exercício, que é com a prática que vai te levar a entender melhor como funciona, né? Questões contextualizadas e questões diretas. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Então, temos aqui o primeiro exemplo do livro. Lembrando, pessoal, que nós não vamos mais utilizar o livro que foi dado né, para vocês pela escola, tá? A gente vai usar uma apostila
né? A gente vai colocando capítulos lá no Classroom, então vocês podem ver lá que esse capítulo já foi colocado aí para vocês, tá certo? Então, ele que vai ser o nosso material de apoio, é de lá que vocês vão fazer os exercícios. Esse primeiro exemplo é lá dessa apostila, né? Tá na página 229. Então, vamos lá. Representar na forma de fração irredutível, você já sabe o que é fração irredutível, tá? E ele quer que se transforme na taxa percentual, ou seja, ele quer que você pegue isso daí, essas taxas percentuais que eu tenho aqui e transforme em fração irredutível. Como que faz isso? Lembrando a definição, vamos lembrar a definição para ajudar. X% é a mesma coisa que x sobre 100. Esse denominador 100, pessoal, ele sempre representa a totalidade de alguma coisa, tá certo? É sempre 100%, é tudo de alguma coisa, tá? De um total. Então, vamos lá. Fração irredutível. Eu vou pegar esse 30%, escrever na forma de fração 30 sobre 100. Mas ainda não está na forma irredutível. Então, simplifica. Melhor caminho aqui é simplificar tudo por 10. Simplificar tudo por 10 é a mesma coisa que cortar os zeros. Então, eu cheguei em 3 décimos. Essa é a minha fração irredutível, porque 3 e 10 só é divisível por 1. Então, não tem mais o que ser feito aqui, tá certo? Professora, a gente pode ter porcentagem acima de 100? Pode, pessoal, normal, né? Super normal. Então, como que eu transformo, né, isso aqui em fração irredutível? Vai ficar 140 sobre 100. Divide tudo por 10, ó, vou fazer diferente aqui. Dividir por 10 é o mesmo que tá cortando os zeros. Faz o mesmo efeito aí, tá certo? E aí eu cheguei aqui em 14 décimos. Só que ainda dá para simplificar, né, pessoal? Eu consigo simplificar isso aqui tudo por 2. E aí você chegou em 7/5. E aqui não dá para fazer mais nada. Tá? Então, a gente chegou na forma irredutível. E por fim, professora, a gente pode ter um número decimal, né, na taxa percentual? Pode, pessoal, super normal. Só que aqui você tem que ter um pouco mais de atenção para não errar nos cálculos, tá certo? Seguindo essa ideia da definição, eu vou escrever 8 décimos sobre 100. Então, ficaria 8 décimos sobre 100. Só que 8 décimos nesse formato não está ajudando a gente em nada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esse 8 décimos em fração. Então, isso é a mesma coisa que 8 sobre 10 dividido por 100. E aqui chegamos numa divisão de fração. O que a regra manda? Você repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da outra, ou seja, 1 sobre 100. E aqui é só multiplicar direto. 8 vezes 1, 8. 10 vezes 100, deu 1000. E aqui eu tenho que simplificar. Claro que você pode simplificar por 2, por 2, por 2, por 2. Quantas vezes for necessário, até não dá mais para simplificar. Mas o ideal é o quê? É você dividir pelo maior número possível, tá? E aqui eu consigo dividir tudo por 8. Professora, como é que você sabe que dá para dividir tudo por 8? Pessoal, eu expliquei para vocês lá nas primeiras semanas de aula sobre MDC. Então, basta fazer o cálculo do maior divisor comum, né? E o maior divisor comum vai ser 8. Fica aqui a dica para vocês tentarem relembrar como é que faz o MDC, tá? É aquela ideia de você pegar o 8, o 1000 e somente dividir os dois valores ao mesmo tempo. Quando não der mais para dividir, você para a fatoração e multiplica os fatores primos, tá certo? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Então, fração irredutível já finalizamos. Basta escrever a fração de forma que não dá mais para simplificar, tá certo? E lembrando, se você estiver inseguro, você pode dividir várias vezes. Por exemplo, vou trocar aqui a cor, ó. Se eu dividir aqui tudo por 2, eu vou chegar em 4 sobre 500. E eu posso dividir de novo tudo por 2. E eu vou chegar em 2. Voltando aqui, que eu errei, eu escrevi errado, né? Dividido por 2, vai ficar 2 sobre 250. Que ainda dá por 2.
E aí, vai dar 1 sobre 125. Então, fica a dica. Para não ter que ficar dividindo por 2, por 2, por 2 várias vezes, tá? O ideal é você fazer o máximo divisor comum. Eu vou arrumar esse cálculo aqui que não ficou organizado para vocês perceberem como é que fica. Agora eu organizei o cálculo, ficou mais fácil vocês entenderem, né? Então, eu repeti aqui, dividi por 2, ficou 4 sobre 500, dividi por 2 de novo, ficou 2 sobre 250, dividi por 2 de novo, dá 1 sobre 125. A diferença quando você faz o cálculo do MDC, a simplificação fica direta, né? Que é a mesma coisa de estar dividindo por 8, tá certo? Então, é só uma ideia aí para vocês perceberem o que fica mais fácil para vocês, tá certo? Vamos lá, próximo exemplo. Representar na forma de número decimal cada uma das taxas percentuais. Agora, ele quer que você transforme isso em um número decimal, número com vírgula. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai transformar em fração, 42 sobre 100. Quem já sabe, né, que se eu tenho 2 zeros, eu preciso de 2 casas depois da vírgula, acabou a questão aqui, ó. Fechou. Para quem não sabe essa regra e quer pegar outro caminho seria fazer o quê? A divisão, gente, ó. 42 dividido por 100. Dividir, literalmente, o numerador pelo denominador. 42 não dá para dividir por 100. Então, eu vou acrescentar um zero e uma vírgula. Agora, ficou aí 420 dividido por 100. Vai dar 4 vezes 100 vai dar 400. Sobrou 20. 20 dividido por 100 não dá, coloco o zero. Agora, 200 por 100 dá. Vai dar 2. 2 vezes 200, 200. E aqui eu fecho o cálculo. Então, vocês percebem que ocorre o mesmo. Mas fica muito mais fácil você perceber aqui a quantidade de zeros, né? Quantidade de zeros são 2 zeros. Então, eu preciso de 2 casas depois da vírgula. Somente isso. Vai ficar muito mais simples se você perceber dessa forma. Se não, faça a divisão que também dá certo. Tá certo? Vamos lá, 250%. Então, vai ficar 250 sobre 100. Para facilitar a sua vida, o que você faz? Corta o zero, cortar por zero. O cortar o zero é o mesmo, tá? Que dividir por 10. Então, ficou 25 sobre 10. E 25 sobre 10, pessoal, é a mesma coisa que 2,5. Um zero, uma casa depois da vírgula. Tá certo? Não gostou? Vai lá e faz a divisão. 250 dividido por 100. Vai dar 2. 2 vezes 100, 200. Sobrou 50. 50 não dá, coloca um zero, uma vírgula. 500 dividido por 100. 5. 5 vezes 100. 500. E zerou o cálculo aqui. Tá certo? Próximo. 4 décimos de porcentagem, né? Então, como que eu vou fazer isso daí? Igual eu fiz a questão anterior, transforma em fração ou, de novo, divide, tá? Eu vou mostrar para vocês de duas maneiras. Primeira maneira, vou pegar esses 4 décimos, escrevendo usando a definição. Com a definição, eu posso escrever 4 sobre 10, porque 4 décimos é a mesma coisa que 4 sobre 100, sobre 10, dividido por 100. Então, na primeira parte, usei a definição. Divisão de fração. Escreve a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, 1 sobre 100. Logo, 4 vezes 1, 4 sobre 1000. E 4 sobre 1000 é a mesma coisa que 4 milésimos. Fazendo por fração. Professora, eu não gosto de fazer por fração, quero fazer pela divisão. Pode? Claro que pode, pessoal. Como que vai ficar com a divisão? Vou mudar de cor aqui para vocês perceberem. 4 décimos dividido por 100. Tá? Usando a definição. Só que eu vou fazer a divisão, numerador pelo denominador. Primeira providência. Igualar as casas decimais. A gente só pode fazer a divisão quando o número de casas decimais for igual, depois da vírgula. Professora, mas cadê a vírgula? A vírgula fica aqui, ó. Então, se eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu tenho que ter uma casa depois da vírgula também. Depois que eu fiz isso, igualei as casas decimais, eu vou fazer a divisão. Ficou 4 dividido por 1000.
4 dividido por 1.000 não dá, então lá vai, ó, 0, 0. 40 dá por 1.000? Também não, 0, 0. 400 dá por 1.000? Não, 0, 0. 4.000 dá para dividir por 1.000? Dá. 4 vezes 1.000, 4.000, zerou e fechou o cálculo. Então, fica a seu critério fazer a divisão ou dividir a fração. Eu acho mais prático, mas isso é totalmente pessoal. Eu acho mais fácil fração, tá? Mas isso é pessoal, você que tem que decidir o que é melhor para você, tá certo? Vamos lá, próximo exemplo. Próximo exemplo também do livro de vocês é o exemplo 3. Olha só o que ele está querendo. Representar na forma de taxa percentual os números decimais, ou seja, é o contrário do que a gente fez agora há pouco. Eu tenho um número decimal e quero transformar aí em taxa percentual. Como é que faz isso? Vamos lá, letra A. Se eu tenho duas casas depois da vírgula, significa que eu vou ter uma fração centesimal, com o denominador 100. Então, isso é a mesma coisa que 75 sobre 100. Usando a definição fala que x% é a mesma coisa que x sobre 100. Quem é seu x nessa história, gente? 75. Então, aqui acaba a minha questão. Transformei em taxa percentual os números decimais. Tá certo? Somente isso, mais nada. Vamos para o próximo. 1,24, tenho que transformar isso, é um número decimal, preciso transformar ele em taxa percentual. Então, de novo, duas casas depois da vírgula, então significa que eu vou colocar 124 sobre 100. E isso, usando de novo a definição, eu vou chegar aonde? Eu vou chegar em 124%. Acabou a questão, nada mais para ser feito. Simples assim, tá certo, pessoal? Próxima questão aí. Eu tenho agora 3 casas depois da vírgula. 3. O que a gente faz agora? É só o procedimento idêntico. Primeiro, eu vou ver quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 3 casas. Se são 3 casas, significa que o meu denominador é quanto? 1.000. Então, ficou 58 sobre 1.000. Só que a gente sabe que, de novo, vou dar destaque aqui, ó, sempre carrega isso com você. Pela definição, porcentagem, o denominador deve ser 100. E no nosso caso aqui, o nosso denominador está 1.000. Então, tem alguma coisa estranha, não dá para a gente continuar, não. O que eu faço? Pessoal, eu tenho que pensar numa forma do meu denominador ser 100. Ou seja, ele sair do 1.000 e chegar em 100. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir por 10. Se eu dividir por 10 em cima, embaixo, eu tenho que dividir por 10 em cima também. E 58 dividido por 10 vai dar 5,8. De novo, usando a definição, olha só, usando a definição, vou levar essa linha para cá, ó. Usando a definição, eu tenho o quê? Quantos por cento, pessoal? 5,8%, porque o numerador representa justamente a porcentagem. Tranquilo? Simples, né? Muito, muito fácil de fazer. Vamos lá para o último exemplo aí, direto, né? Com exemplos diretos. Já a gente vai fazer questão contextualizada, tá? Representar em forma de taxa percentual, então ele quer saber a porcentagem agora das frações. E agora, o que a gente faz? Pessoal, se você quer transformar em taxa de porcentagem, ó, vou escrever de novo a definição aqui, ó. X% é igual a x sobre 100. O seu denominador deve ser 100. Então, o que eu vou fazer aqui na letra A? O denominador é 4. Então, eu tenho 5/4. Então, eu tenho que dar um jeito desse 4 virar 100. E o que eu tenho que fazer para o 4 virar 100, pessoal? Eu tenho que simplesmente multiplicar ele por 25. Se eu multipliquei por 25 embaixo,
eu tenho que fazer a mesma coisa aqui em cima, multiplicar por 25. Então, 5 vezes 25 deu 125. Então, qual é a taxa percentual? Olha a definição, x sobre 100, então seria 125%. E acabou a questão. Tranquilo? Existem outras maneiras de você fazer, essa não é a única. Por exemplo, se eu pegar essa mesma linha de raciocínio aqui, ó, e for pensar em qual número que eu tenho que multiplicar o 8 para chegar ao 100, pode se tornar mais difícil, né? Esse caminho. Então, vou mostrar outro caminho, que poderia ter sido feito também aqui na letra A, tá certo? Vamos mostrar para vocês como que funciona. Você vai dividir numerador pelo denominador, igual a gente fez numa questão agora há pouco. Quando você fizer essa divisão, pessoal, vai dar um número decimal. Vamos por partes, né? Então, 3 dividido por 8. 3 não dá para dividir por 8, então 0, 0, 30 dividido por 8. Vai dar quanto aí? 3. 3 vezes 8 vai dar 24. Sobrou 6. 6 não dá para dividir por 8. Coloca um 0. 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8 dá 56. Sobrando 4. 4 não divide por 8, mas se eu colocar um 0, 40 divide. 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, eu cheguei em 0,375. Só que cadê a forma percentual? Vamos lá, vou pegar agora essa forma percentual, vou colocar aqui de azul agora, tá? E vou, essa forma decimal, e vou transformar ela em fração. Então, ficou assim, 0,375 é a mesma coisa que escrever 375 sobre 1000. Só que a gente não quer um denominador 1000, pessoal. A gente quer um denominador de que tipo? A gente quer um denominador 100. Então, o que eu faço para esse 1000 virar 100? Eu vou dividir tudo por 10. Quando eu divido tudo por 10, 1000 dividido por 10 deu 100. 375 dividido por 10 deu 37,5. E agora, minha taxa percentual está pronta. Por quê? Usando a definição, foca nisso. Usando a definição é a mesma coisa que 37,5%. Tá certo? E aqui eu finalizo a letra B. E a última, pessoal, 14 sobre 16. Como que a gente vai transformar isso daí em porcentagem? Você tem a opção aqui, pessoal, de dividir direto 14 por 16, ou para ficar melhor, reduzir seu cálculo, simplificar primeiro, tá? Porque se você dividir aqui tudo por 2, você vai ter 7 oitavos. Então, o que é melhor, dividir 14 por 16 ou 7 por 8? Aí fica a critério, tá? Então, dividindo 7 por 8, ficou 7 não dá por 8, então 0, 0. 70 por 8 vai dar 8, porque 8 vezes 8 é 64. Sobrou aí 6. 6 não dá por 8, 0. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8 vai dar 56. Sobrou 4. 4 dividido por 8 aí não dá 0. Fecha 5. 5 vezes 8, 40. Zerou. Então, a gente chegou no número decimal. Só que a gente quer a porcentagem. Então, como que eu faço para chegar nessa porcentagem? Vou transformar em fração. Então, 0,875 é a mesma coisa que 875 milésimo. Por quê, professora? 3 casas depois da vírgula, então 3 zeros. Tá certo? E aí, eu tenho que pensar numa forma de chegar em 100. 1000 para virar 100, divido tudo por 10, não é isso? Então, divide por 10, ficou 87,5. Usando a definição, a porcentagem seria 87,5%. Tá certo? Somente isso. Vamos lá começar então as questões contextualizadas? Vamos lá, primeira questão contextualizada.
A seção de controle de qualidade de uma indústria reprovou 4% dos 80 ferros elétricos fabricados em um determinado dia. Quantos ferros elétricos foram reprovados nesse dia? Pessoal, essa questão tem várias maneiras de fazer e eu vou fazer aqui as possíveis e pode ser que você encontre outras, tá? Então, a gente precisa descobrir quanto que equivale 4% de 800. Como que a gente faz esse cálculo? O primeiro cálculo que eu vou fazer aqui é o de fração de quantidade. Ou seja, por que fração de quantidade? Porque eu vou pegar a porcentagem aqui, vou transformar em fração e vou tirar uma fração desses 800, tá certo? Então, esse é o primeiro caminho, não é o único, vou mostrar vários. Então, vamos lá. Primeira maneira, vamos colocar aqui, primeira maneira. E aí, claro, você vai fazer do jeito que você achar melhor, tá? Então, vamos calcular 4% de 800. Esse D vai virar vezes. Além disso, 4% vai virar 4 sobre 100, usando a definição. D virou vezes 800. Para facilitar a nossa vida, ó, simplifica, gente, ó, facilita a vida de vocês. Logo, 4 vezes 8, 32. Só isso, professora? Só isso. Acabou a questão. Primeira maneira de fazer. Porém, eu sei que tem aqueles que amam uma regra de 3. Vamos fazer a regra de 3. Como que ficaria a regra de 3 aí, professora? Pessoal, quantos ferros você tem no total? 800. Então, eu posso afirmar que 100% são todos. 100% é sempre tudo, como eu já tinha dito antes. Então, 100% representa 800 ferros, ok? Então, 4% vai me dar quantos ferros? Porcentagem embaixo de porcentagem, ferro embaixo de ferro. Então, ficou assim, x vezes 100%, isso é igual a 4% vezes 800, tá certo? Lembrando que 100%, pessoal, é a mesma coisa que 100 sobre 100. Ó, usando a definição, isso é a mesma coisa que 100 sobre 100. Usando a definição para 4%, é a mesma coisa que 4 sobre 100, vezes 800. 100 dividido por 100 é 1, gente. Ou então, você pode ainda aqui, ó, cortar esse tanto de 0 e vai ficar 1, tá certo? E aqui eu vou fazer o mesmo, ó. Cortei 0, cortei 0, cortei 0 e encontrei, então, 32. Então, por regra de 3. Fração de quantidade, regra de 3, tá? Professora, que outra maneira a gente pode fazer? Eu posso fazer, pessoal, por proporção. Olha só, outra maneira. Você decide o que é melhor para você. 100%, ela lembra muito a regra de 3, tá? Foram 800 ferros. 4% representa quantos ferros? Vamos pensar? Eu não vou colocar X, não. Vamos pensar. O que eu tenho que fazer para 100 virar 4? Eu tenho que dividir tudo por 25. Vocês concordam? Então, para chegar aqui do outro lado, eu também tenho que dividir tudo por 25. Então, 800 dividido por 25, adivinha quanto que dá? 32. Então, se é direto, né, a questão da relação da proporção na porcentagem, então eu posso fazer isso, tá? Dividir para encontrar a proporção de um lado e do outro, já que é diretamente proporcional. E a última é cálculo mental, tá? O cálculo mental, eu vou só descrever aqui, mas claro, você faria mentalmente, tá? Vou colocar aqui, ó, 4. Eu tenho que calcular 4% em cima desses 800. Eu sei que 100%, pensa comigo, 100% já é os 800. 10%, pessoal, é só deslocar a vírgula uma casa. Então, é como se eu estivesse dividindo por 10 dos dois lados. Então, ficou 10%. Só que a gente não quer 10%, a gente quer 4%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir de novo. Vou dividir agora tudo por 2. E isso é tudo mental, tá, gente? Então, virou 40%. A gente está quase lá. Eu quero chegar em 4% e não em 5%. Professora, eu posso dividir tudo por 5%?
Pode. Então, 1% é a mesma coisa que 5, não é isso? Ops, eu dividi por 5 vai dar 8. Então, se 1% é 8, 4% vai ser o quê? Vai ser 8 vezes 4, que vai dar 32. Então, esse é outro caminho buscando o cálculo mental, tá certo? Vamos lá, próximo, questão 6. Dentre os 240 eleitores que votaram em uma candidatura, 64% são mulheres. Dentre essas, 42 são casadas. Quantas mulheres casadas votaram nessa candidata? Então, a gente tem um total de eleitores. Desse total, eu tenho uma parcela aí que são mulheres. E algumas dessas mulheres, exatamente 42% delas são casadas. Então, eu preciso saber quantas mulheres casadas participaram dessa votação, votaram nessa candidata. Então, você pode fazer de duas maneiras. De novo, primeira maneira, fração de quantidade, só que você vai fazer a fração de quantidade duas vezes, ou seja, 64% do total, que é 240 mil. Então, o D vira vezes e a porcentagem vou usar a definição. Pronto. Olha aí. Facilita a sua vida se você cortar o zero. E aí ficou 64 vezes 2.400, que dá 153.600. Isso, mulheres. Então, foram esses números de mulheres que votaram. Só que ele não quer saber o número de mulher, ele quer saber mulher casada. Só que eu vou ter que fazer o quê, pessoal? 42% dessa quantidade, de 153.600. Tá certo? Então, vai ficar assim, 42, fração, usando a definição, o D virou vezes 53.600. Corta 0, corta 0, corta 0, corta 0, ficou 42 vezes 1.536, que vai dar 64.512. Mulheres casadas. Ah, professora, muito difícil, muito cálculo. Não tem outra maneira? Tem outra maneira. Como que a gente faz com outra maneira aí? Vocês percebem que eu faço a porcentagem duas vezes? É 64% de mulheres, depois eu faço 42% de mulher. Então, eu posso escrever, pessoal, dessa maneira aqui, ó. 64% de 42% de 240 mil. Eu posso usar essa proposta também, indo direto, tá certo? Aí o cálculo vai ficar assim. 64% sobre 100, o D vira vezes 42 sobre 100, o D vira vezes 240 mil, que é o total de mulheres, tá certo? Facilita a sua vida, 2 zeros, cortei com 2 zeros. Esses 2 zeros daqui, corta com esses 2 zeros daqui. E agora é só multiplicar, 64 vezes 42 vezes 24. Adivinha quanto que vai dar? 64.512. Então, esse é o número de mulheres casadas que foram encontradas para esse exercício. Tá certo? Vamos lá? Próxima questão. Exemplo 7. De acordo com a especificação da Agência Nacional de Petróleo, ANP, a mistura de gasolina e álcool vendida em postos de combustível pode ter no máximo 25% de álcool. Em uma visita a um posto, um fiscal retirou uma amostra de 625 mililitros dessa mistura, constatando que havia nela 150 mililitros de álcool. Essa mistura está de acordo com a especificação da ANP? A ANP, pessoal, afirma o seguinte, que só pode ter 25% de álcool na composição, tá certo? Então, a pessoa foi lá e tirou uma amostra de 625 ml. E percebeu que, desses 625, 150 continha álcool. Então, pessoal, eu preciso descobrir qual é a porcentagem de álcool que tem nessa composição. Vou te mostrar 3 maneiras de você fazer esse cálculo. Você vai fazer da melhor maneira
que você encontrar, que você achou mais fácil para você entender. Primeira maneira, a famosa regra de 3. Então, 625 representa o que dentro desse contexto? Não é a quantidade total? Então, eu posso escrever que 625 mililitros representa 100%. Então, 150 mililitros vai me dar qual porcentagem? É isso que a gente tem que descobrir. Ó. Vou colocar X%. Eu não sei qual é a porcentagem. Eu tenho que descobrir justamente isso. Então, vou multiplicar aqui em forma de cruz. Vai ficar X% vezes 625 é igual a 100% vezes 150. Você já sabe que 100% vai dar 1, né, pessoal? Então, é tranquilo de vocês entenderem. Então, eu vou fazer aqui que X% é igual a 150 dividido aí por 625. E agora, X% é igual a 150 dividido por 625. Fazendo as contas, você vai encontrar 0,24. Professor, e a porcentagem? Cadê? Estamos quase lá, pessoal. 0,24 você já sabe que é a mesma coisa que 24 sobre 100. Então, qual é a porcentagem aí que a gente tem? 24%, tá certo? Então, a composição de álcool aí tá de acordo com essa mistura? Porque só pode ter no máximo 25%. E a gente descobriu que temos 24%. Então, tá dentro do esperado, tá certo? Somente isso. Primeira maneira. Professora, eu não gostei dessa maneira, não. Eu quero fazer de outra maneira. Então, vamos lá. Outra maneira de fazer o mesmo cálculo. Segunda maneira. Lembra que eu falei que a fração, o denominador é sempre o total? Então, aqui embaixo, qual é o total dessa composição, dessa amostra? 625 é o total. Quanto que eu estou fazendo o cálculo? Estou usando 150, não é isso? Então, o denominador é sempre o total, tá? O que fica em cima é o que a gente está usando. Então, pessoal, 150 dividido por 625, a gente fez esse cálculo agora há pouco. Vai dar 0,24. Só que isso aqui em forma de porcentagem, que é o que ele quer, é a mesma coisa que o quê? 24 sobre 100. Ou ainda 24%. Mesmo cálculo, pessoal. Só que feito de maneira diferente. Tá certo? E o último, fração de quantidade. Vou colocar aqui de laranja. Última forma, né? Última maneira aí de você estar fazendo. Por fração de quantidade. Como que a gente vai fazer isso daí? Ele quer saber qual é a porcentagem de álcool, tá? Que está composta. Então, se eu tirar uma porcentagem do meu total, que é 625, eu vou encontrar 150. Eu quero saber que porcentagem é essa. Então, transforme isso aqui em fração, pela definição, correto? O D vira vezes 150. 150. Ok? E aí, pessoal, a maneira de você fazer o cálculo aqui, tanto faz. Você pode passar o 625 dividindo, como a gente já fez agora há pouco, ó. Ele está multiplicando. Foi para o outro lado dividindo. Então, ficou 150 dividido por 625, que a gente já sabe que vai dar 0,24, que é a mesma coisa que o quê? 24 sobre 100, ou seja, x é igual a 24%, tá certo? E aí, você que define qual é o melhor caminho para você, tá certo, pessoal? Pessoal, eu vou deixar aqui 2 exemplos para vocês tentarem, o exemplo 8, tá? E o exemplo 9 também para vocês tentarem fazer, tá certo? E na aula de quarta-feira, eu volto com esses 2 exemplos aí. Dever de casa, só ir lá no Classroom, tá certo? Eu vou falar para vocês aqui qual vai ser também. Página 230 do exercício 1 ao 8, tá certo? Dá para vocês fazerem isso daí, tá? Exercício, página 230, página 230,
exercícios do 1 ao 8, tá certo? E vocês podem tentar fazer esse exemplo 8 e 9, mas na aula de quarta-feira eu vou partir deles, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigada e até mais.